Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo, o Museu do Ipiranga reabre nesta terça-feira com Villa-Lobos e 800 convidados. Uma das mais tradicionais instituições culturais do país volta a funcionar depois de 9 anos fechada. E agora o Estadão, Rússia compra milhares de foguetes e artilharia da Coreia do Norte, dizem Estados Unidos. A compra de milhões de projéteis e foguetes da Coreia do Norte por Moscou é um sinal de que as sanções globais prejudicaram as linhas de suprimentos das Forças Armadas russas. Valor econômico, dólar dispara e vai a R$ 5,24 com piora externa e cautela pré-feriado. O mercado volta a embutir nos preços prêmios de risco mais elevados com cenário eleitoral. E por fim, o Globo, peste suína africana se espalha pela Europa em ritmo alarmante, alerta a autoridade de saúde. O descontrole na propagação do vírus preocupa em meio ao aumento de doenças de animais que passam a infectar pessoas. 3 em cada 4 contratados com carteira assinada têm o ensino médio completo. Dados do CAGED de julho mostraram que as contratações superaram as demissões em todos os graus de instrução. A conclusão do ensino médio garantiu a maioria das 218.892 contratações com carteira assinada realizadas no mês de julho. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia revelou que entre os postos mais ocupados pelos profissionais com diploma do segundo grau aparecem a produção de bens e serviços industriais e trabalhadores de serviços, vendedores do comércio em lojas e mercados. Também foram mais contratados do que demitidos no mês os profissionais de serviços administrativos, os técnicos de nível médio, os trabalhadores agropecuários, florestais e da pesca, os de manutenção e os das ciências e artes. No acúmulo do ano, as vagas destinadas aos trabalhadores com ensino médio completo também se sobressaíram, com mais de 1 milhão de novas contratações formais no intervalo de 7 meses. Na sequência, aparecem aqueles com ensino superior completo e ensino médio incompleto. As vendas nos shoppings do país em julho subiram 14,1% na comparação com o mesmo mês do ano passado e cresceram 17% em relação a julho de 2019, período pré-pandemia. Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira de Shopping Centers. A pesquisa mostrou expansão das vendas em todas as regiões na comparação anual. Centro-Oeste com 15,3%, Sul com 15%, Nordeste com 14,8%, Sudeste 13,7% e Norte com 9,3%. O gasto médio dos consumidores nos shoppings ficou em R$ 122,62 em julho. Em termos de fluxos de visitantes, foi registrado um acréscimo de 23,4% em julho, em comparação ao mesmo período de 2021. Segundo a Brasc, os índices de confiança do consumidor divulgados recentemente mostram um certo alívio por parte dos frequentadores, o que traz perspectivas otimistas para os empreendimentos. Além do arrefecimento da inflação, melhoras nas vagas de emprego e outras medidas governamentais impactaram favoravelmente na intenção de compra do consumidor. Continuam as buscas por sobreviventes de um terremoto que matou mais de 60 pessoas na China. O terremoto provocou muitos danos em edifícios e infraestruturas e deixou centenas de feridos. As mortes foram registradas no município autônomo tibetano de Garzi, no condado vizinho de Ximian. Há pessoas desaparecidas e centenas ficaram feridas. O canal estatal CCTV informou que mais de 11 mil pessoas foram retiradas de áreas com risco de deslizamentos de terra. Outras 200 pessoas estão bloqueadas no Vale de Ailugu, uma zona turística de geleiras que fica a mais de 2.850 metros de altitude.
Segundo o Ministério de Recursos Hídricos, 7 usinas hidrelétricas foram danificadas. De acordo com o Centro Geológico dos Estados Unidos, o terremoto de 6,6 graus de magnitude aconteceu na segunda-feira, pouco antes da 1 da tarde no horário local, a 10 quilômetros de profundidade na província de Sichuan. O presidente chinês Xi Jinping fez um apelo para que o país faça todo o possível para ajudar as pessoas afetadas e minimizar as perdas humanas. A meteorologia prevê chuvas para os próximos dias nas áreas mais afetadas, o que pode complicar as operações de resgate. Ainda na China, dados oficiais mostram que o país teve o mês de agosto mais quente desde o início dos registros, depois de uma onda de calor extremo. A população sofreu e indústrias precisaram racionar energia. A temperatura média em agosto em nível nacional foi de 22,4 graus Celsius, 1,2 grau acima do normal, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional. O sul da China enfrentou no mês passado o que especialistas consideram uma das ondas de calor mais graves da história mundial, quando partes da província de Sichuan e da grande cidade de Chongqing registraram temperaturas acima de 40 graus Celsius por vários dias. Mais de 260 estações climáticas em todo o país igualaram ou romperam os recordes de calor para o mês de agosto, que também foi o mês mais seco já registrado na China, com 23% menos chuvas que a média. Cientistas afirmam que os fenômenos climáticos extremos, como as ondas de calor, secas e inundações, têm se tornado mais frequentes e intensos devido às mudanças climáticas. E olha só, a Apple não poderá mais vender iPhones sem carregador aqui no Brasil e deverá pagar uma multa de cerca de 2,5 milhões de dólares, o equivalente a mais de 12 milhões de reais. O Ministério da Justiça e Segurança Pública acusa a empresa americana de prática discriminatória. Em nota publicada no Diário Oficial, as autoridades ordenaram a suspensão imediata do fornecimento de todos os smartphones da marca Apple, independentemente do modelo ou geração, desacompanhados do carregador de bateria. A medida, tomada pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, anula as permissões de venda de todos os modelos iPhone 12 e 13. O Ministério da Justiça e Segurança Pública também ordenou que a empresa californiana pague uma multa de aproximadamente 12 milhões de reais. A empresa alega, segundo as autoridades, que a decisão de não fornecer carregadores junto aos telefones corresponde a um compromisso ambiental. Mas o Ministério determinou que não há demonstração efetiva de proteção ambiental ocorrida em solo brasileiro decorrente da medida da Apple e acusou a empresa de uma prática discriminatória sobre os consumidores realizada de forma deliberada. A Esquadrilha da Fumaça vai marcar presença no desfile de 7 de setembro em Brasília. E essa edição vai ser histórica. Além dos 200 anos de independência do Brasil, a Esquadrilha comemora 70 anos. A cidade de Pirassununga, no interior paulista, é a sede do maior esquadrão aéreo de fumaça do mundo. Na Academia da Força Aérea, que a Esquadrilha da Fumaça reúne pilotos e aeronaves em acrobacias que desafiam a física. Mas para chegar à perfeição, eles trabalham duro. Antes do voo, a aeronave passa por uma inspeção para garantir toda a segurança necessária. Inicio verificando aqui o assento, o estado dele. Se as fitas elas estão todas esticadas, checo todos os botões, tudo desligado, desligado. Vou verificar a quantidade de combustível. Está abastecida a aeronave, a voltagem da bateria, checamos toda a parte externa da aeronave e verificamos que a aeronave está em condições de voo. Já os pilotos repassam todas as manobras. O momento da demonstração ele é exaustivamente treinado durante a formação do piloto. Ele permanece em torno de 6 meses aqui no esquadrão, recebendo informações, tanto técnicas quanto operacionais, para que ele possa de fato desenvolver uma demonstração aérea segura e que encante o público, que é o que nós temos feito ao longo de toda a nossa história. E essa edição fica por aqui. Eu volto logo mais no Jornal das 18h30 com outras informações. Obrigada pela sua companhia e até lá. Tchau.